Saudações, este é o Assunto de Trabalhador. Assunto de Trabalhador que é seu guia jurídico, idealizado pela Vicência Advocacia com apoio do Instituto Edésio Passos. Assunto de hoje: qual o valor correto da sua insalubridade, servidor público? Hoje recebemos aqui o Dr. Almir Carvalho, mestre em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, atualmente conselheiro fiscal da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, membro do Instituto Edésio Passos e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB Paraná. Dr. Almir, muito obrigado pela sua participação. E já dando a sua saudação inicial e já respondendo a primeira pergunta, quem é Almir Carvalho? Bom, primeiramente, agradeço o convite, meu querido amigo Dr. Ronilson, nosso parceiro aqui de luta, de caminhada, de ações, membro também do Instituto Edésio Passos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui contigo e ajudando, tentar tirar dúvida do pessoal, né? A gente compartilha aqui várias emoções, a gente também compartilha várias dificuldades no mundo jurídico, né, Ronilson? Então, muito obrigado. Cara, o Almir é um advogado. Já estou fazendo 17 anos, acho que de advocacia, ou 18, preciso fazer umas contas, esconder alguns números aqui, mas acho que 17 ou 18 anos de advocacia. Trabalho desde cedo, desde os 13, 14 anos de idade, registrado 14, mas comecei com 13 anos de idade. Então me considero ali um trabalhador, pai de família, atleticano doente, graças a Deus. E estamos na luta aqui. Esportista, a gente tenta, né? Mas a gente tenta, se o corpo aguenta, a gente faz bastante esporte. Necessário, né? É. Pois bem, obrigado, Almir. Ingressando no nosso tema, que muitos servidores nos questionam no dia a dia do escritório, há muitas dúvidas quanto a isso. Qual que é o valor correto da insalubridade do servidor público, Dr. Almir? Tá, acho que antes de a gente adentrar na tua pergunta específica, Ronilson, é importante a gente esclarecer algumas coisas para o servidor público, tá? Principalmente para a administração pública em si. A administração pública ela é regida por alguns princípios basilares. Dentre eles, o princípio da legalidade. Diferente de um mundo do mundo privado, obviamente que a questão seletista, os empregados, né, também são regidos por lei, mas no caso do servidor público e a administração pública em si, eles só fazem o que a lei determina. E do que não está na lei, não pode fazer. Essa é a grande diferença do direito público para o direito privado. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o princípio da legalidade. Estritamente o princípio da legalidade. Isso se aplica especificamente para a insalubridade para o servidor público. Insalubridade, periculosidade e qualquer outro direito que esteja previsto, obviamente, para o servidor público. Mas aqui a gente está falando, obviamente, de insalubridade. Então, veja, qual é a base de cálculo, qual é o valor correto da insalubridade para o servidor público? É muito simples eu te responder, o que está na lei. Só que o que está na lei normalmente gera diversos problemas, certo? Porque às vezes o que está na lei, e isso é muito comum, se a gente for pegar no nosso estado, isso é muito comum, que tiveram alterações ali entre os anos de 2009 a 2015 dos municípios, em que eles fizeram uma sequência de alterações de leis, os municípios no caso, né, um acompanha o outro, isso é muito comum também, em que alteraram a base de cálculo da insalubridade, por exemplo, o salário mínimo. Certo? O servidor público recebe lá sua insalubridade 10, 20 ou 40%, isso via de regra acompanha as porcentagens estabelecidas pela CLT, tá? Em regra, não é obrigatório também, porque o município pode modificar a porcentagem que é prevista, obviamente, na CLT, lembrando que a CLT não se aplica em hipótese alguma para servidor público, né? Infelizmente tem alguns municípios que equivocadamente aplicam, às vezes até de forma analógica, nem em sonho se aplica a CLT para servidor público, tá? Não é o caso. Ah, mas o artigo 7º é previsto para empregado, então se o artigo 7º é aplicado também para servidor público, não seria o caso? Não. Tem alguns casos do artigo 7º, que é previsto inclusive no artigo 39 da Constituição, que daí se aplica, dentre eles, obviamente, estaria a insalubridade, tá? Mas assim, esses municípios que, por exemplo, colocaram a insalubridade
com base no salário mínimo, que isso foi feito teve uma leva aí de uns 5, 6 anos, praticamente quase todos os municípios do estado do Paraná, em que fizeram a alteração na lei e colocaram a base de cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo. Tá? Este tipo de alteração ela é inconstitucional. Isso já está pacífica na jurisprudência, a própria súmula 4, súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal, do STF, ele estabelece que o salário mínimo ele não pode ser utilizado como base de cálculo para servidor público, certo? O que acontece normalmente? Isso acontece normalmente duas coisas, doutor Ranilson. Uma, acontece que a maioria dos casos que acontecem no nosso estado, que felizmente existia a regulamentação anterior, que previa lá com base no vencimento base, com base no vencimento de ingresso, com base no vencimento mais a remuneração, aí tem a prateleira para todo mundo, tá? Mas enfim, acontece o caso de repristinação. Repristinação é você revoga uma lei, aquela lei sai no tempo, você tira ela ali do tempo e volta àquela lei anterior, tá? Esse é um caso simples, está pacífico. Tem decisão, inclusive, de alguns municípios no próprio STF, em caso de reclamações. Por exemplo, o município de Ampere tem uma reclamação no STF falando que o juiz ele cometeu um equívoco em determinar que fosse feito o pagamento com base no vencimento do servidor. Foi feita a reclamação e no próprio acórdão da reclamação o STF fala, não é o caso aqui, porque na verdade o que aconteceu aqui uma repristinação. Então, voltou à lei anterior, a lei anterior previa o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento base do servidor. Mas assim, resumindo uma pergunta que era para ser simples, mas é um caso, na verdade, até a pergunta você tentou fazer simples, mas na verdade você fez uma provocação, né? Então vai depender do que está na lei, tá? Aí o segundo caso. E quando não tem lei anterior e não tem previsão nenhuma na legislação municipal do pagamento do adicional de insalubridade para o servidor público. Tá? Aí existem duas vertentes. Uma vertente que se não tem lei, não tem previsão, não tem como legislador tomar as vezes, não tem como juiz no julgamento tomar as vezes do legislador e legislar. Esta é uma vertente. E tem uma segunda vertente que entende que se aplica analogicamente aí, a legislação estadual, né? Na verdade não é nem analogicamente, né? Se aplica subsidiariamente, né? A legislação estadual e quando não a própria lei federal, a 812, que daí sim ela é taxativa, né? Ela estabelece ali a base de cálculo para o pagamento da insalubridade. Então existem esses 3 casos de o que é devido a título de adicional de insalubridade para o servidor público. Ok, você está escutando o Assunto de Trabalhador, o seu guia jurídico. Siga as nossas redes sociais da Vicência Advocacia e do Instituto Edésio Passos. Lembrando a você, trabalhador, a você, servidor público, que quando nós comentamos servidor público, se refere àquele servidor estatutário e funcionário público, que é aquele trabalhador CLT. Doutor Almir, já ingressando à próxima pergunta, a base de cálculo do funcionário público, CLT, qual que deve ser? Já está respondido na própria pergunta. O que estabelece a CLT? 10, 20, 40%. 10 para o caso de grau mínimo, 20 para o caso de grau médio e 40% para o caso de grau máximo. Certo? Levando sempre em consideração os laudos periciais. Isso também é muito importante a gente tocar aqui, né, Reunilson? O município, a administração pública, ela tem o dever de fazer os laudos e atualizá-los, né? Com base nestas perícias, é determinado qual é a insalubridade para a atividade desempenhada por aquele servidor. Lembrando que a insalubridade é com base na atividade, certo? Claro que existem algumas atividades que já é praticamente previsto
pelo exercício da própria profissão, por exemplo, enfermeiro, né? Enfermeiro, obviamente, que está na linha de frente, né? O pessoal da enfermagem, o pessoal da saúde que está ali na linha de frente. Só vai se estabelecer, obviamente, qual que é o grau de exposição ao agente biológico que aquelas pessoas estão expostas. Pegando gancho. E quando não tem laudo? O que a gente faz? Primeira coisa é procurar o seu advogado, né? Procurar sua entidade sindical, procurar o advogado e assim por diante. O que normalmente a gente faz, tá? Não é receita do bolo isso, obviamente. Isso vai da estratégia do seu advogado, né? Então vamos lá, acho que a primeira coisa que nós fazemos, principalmente quando a gente está atuando com uma entidade sindical, é contratar um perito e nós fazemos o laudo pericial. Para quê? Para ingressar com uma ação judicial já com um laudo. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque você já direciona o que você quer e já deixa muito claro que o debate aqui está sendo estritamente técnico. Técnico jurídico, né? Porque tem um laudo técnico de um perito especializado na área e, obviamente, acompanhado com as considerações jurídicas para que aquilo ali seja aplicado de forma correta. Claro que um laudo, às vezes, não é barato. Um servidor público individualmente vai ter dificuldade de contratar um laudo, né? Normalmente quem faz isso são as entidades sindicais, ou às vezes até mesmo a entidade sindical não possui o dinheiro suficiente para contratar um laudo. A gente já estava falando aí, dependendo qual... A gente já teve situações em que a perícia era complexa em vários locais, em que o valor do laudo passa de 10, 15 mil reais, tá? Claro que não é essa a regra, tá? A gente está falando de uma situação que eram vários ambientes, vários laboratórios, assim por diante. Mas, quando eu não tenho dinheiro, né, doutor Almir, o que eu faço? A gente pode, ao invés de entrar com laudo, é praticamente a mesma petição. O advogado, via de regra, nós temos o conhecimento técnico suficiente, né? Para entrar com isso daí, para narrar qual que é o ambiente de trabalho. O ideal é que, obviamente, inicial esteja muito bem claro qual o ambiente de trabalho, quais as condições, quais os equipamentos que foram entregues, para quê? Para não ser pego de surpresa. Né? Lembrando que no caso de insalubridade, dependendo do tipo de equipamento de proteção, ela é anulada. Né? Por exemplo, ruído, né, Ronilson? Dependendo do tipo de protetor auricular que a pessoa que é fornecido, ele é anulado, né? Levando em consideração, obviamente, a NR15, né? que tem ali os parâmetros, né, para a questão de insalubridade. Mas, quando não tem, narra da melhor forma possível, né? Se for o caso, até seja um pouco conservador, vá com o servidor no ambiente de trabalho, verifique, tire fotos, tenha certeza que se precisar de testemunha, vai ter testemunhas que vão conversar com o perito. Verifique realmente se os equipamentos, que às vezes as pessoas acabam assinando os documentos e se esquecendo, porque as pessoas no dia a dia estão pensando em trabalhar, não produzir prova para entrar com uma ação, né? E a partir disso entra com a ação. O que via de regra o juiz faz? Ele nomeia um assistente técnico, um perito, e esta perícia vai ser feita no ambiente, obviamente no município, e a partir dali vai ser determinado se tem direito à insalubridade ou não. Ok, obrigado, doutor Amir. Assunto de trabalhador, hoje, com qual o valor correto da insalubridade do servidor público. Lembrando que nós estávamos comentando anteriormente a questão do trabalhador CLT. Em regra, a base de cálculo é sobre o salário mínimo nacional para os trabalhadores CLT, que é aquele trabalhador de carteira assinada. Porém, tem algumas convenções coletivas ou acordos coletivos de trabalho que a regra tem uma outra regra que pode ser, inclusive, sobre a base de cálculo. Aproveitando essa questão de graus da insalubridade, doutor Almir, para o servidor público, pode diferenciar essa questão desses percentual que tu comentou anteriormente, 10, 20, 40%? Eu vou dar minha opinião e vou dar a opinião da jurisprudência, tá? A opinião do Almir que deveria ser seguido, que obviamente o que está na Constituição e o que está no que a lei federal estabelece, tá? Mas se a lei federal não é aplicada, que estabelece ali 10, 20, 40%, aí tem o debate se pode o município estabelecer outro ou não. Eu entendo que não, que deveria ser sempre 10, 20, 40%, até pelo princípio da isonomia que a própria Constituição prevê. E aqui a gente está falando uma norma de ordem pública, que é de saúde.
tá? O fundamento aqui é de constitucionalidade, o fundamento aqui é de ordem pública, tá? De saúde. Então, eu entendo que o município não pode reduzir o valor do adicional de insalubridade. O valor não, perdoe-me. A porcentagem do adicional de insalubridade, né? Por exemplo, tem alguns municípios que eu conheço que é 5, 10 e 20. Ele reduziu pela metade, tá? Mas a jurisprudência entende pela questão do princípio da legalidade e o princípio da independência dos poderes, os municípios podem estabelecer qual que é o seu grau, desde obviamente que esteja acompanhado sempre de laudo. Tá? Então o Almir tem uma opinião, mas não é a opinião majoritária da justiça. Tá? Existem fundamentos porque eu estou falando, existem jurisprudências porque eu estou falando, mas a maioria entende que pode sim ser aplicado 5, 10 e 20. O que não pode, obviamente, é aquilo que a gente está falando no início dessa conversa. É a base de cálculo. Atrelar o salário mínimo que muitos municípios fazem, né, Ronilson? Certo, obrigado, Almir. Assunto de trabalhador. Você, trabalhador, lembra que nós passamos, principalmente aquele trabalhador da área da saúde, que estava na linha de frente, e todos passamos, mas aquele trabalhador da linha de frente, da saúde principalmente, teve uma grande dificuldade quanto à questão da pandemia do Covid. Doutor Almir, como é que funcionou essa questão da insalubridade? Havia muitas dúvidas ali do trabalhador na questão da insalubridade durante a pandemia, principalmente para esses trabalhadores de linha de frente. Ótima pergunta. Bom, o período da pandemia foi difícil para todas as searas, né, Ronilson? Especialmente para a jurídica, né? A gente ficou muito no escuro, né? Muita legislação veio e modificou para pior, modificou de uma forma até do ponto de vista do ordenamento jurídico inconstitucional. Isso criou vários problemas. Retornando um pouco do que a gente falou a questão do laudo, né? No mundo ideal, a partir do momento que se altera as condições de trabalho, o administrador público ele tem a obrigação de determinar que seja atualizado o laudo pericial. Então, por exemplo, vamos pegar o pessoal da saúde, né? Que é o que mais, obviamente, que não foi só o pessoal da saúde, mas disparado o pessoal da saúde foi o que mais sofreu no período da pandemia, né? Isso é inquestionável, não tem nem o que se discutir, né? Não precisa nem ser da área, né, Ronilson, para concluir isso, né? É óbvio, né? Mas vamos pegar o pessoal, obviamente, o pessoal da saúde. A partir do momento que teve uma modificação das condições de trabalho, o município ele tem a obrigação de determinar que seja feito um novo laudo para avaliar as condições. Ah, mas ninguém sabia o que era Covid, ninguém sabia qual que era a gravidade, ninguém sabia se viraria uma pandemia. Ninguém sabia. Óbvio que ninguém sabia, mas aqui eu estou falando de obrigação legal. Modificou as condições, tem que se atualizar os laudos, tem que se atualizar as condições, tá? Aí eu vou pegar exemplos de ações que nós temos no escritório. Também, duas situações. O sindicato, no período da pandemia, solicitou que fosse atualizado o laudo, porque via de regra o pessoal da saúde ganha 20%, né, Ronilson? Salvo outros setores de dentro da própria saúde, mas via de regra ganha 20%. E no período da pandemia, majoritariamente tem se condenado em 40%. Tá? Que eu já estou adiantando aqui, estou dando um spoiler aqui do que eu ia falar no final, que é o entendimento da jurisprudência, o que a gente tem visto nos laudos periciais, tá? Tanto na seara de servidor público, quanto na seara de funcionário público. Daí a gente está falando de justiça do trabalho, tá? Prevê, obviamente, que o adicional é o grau máximo. Risco de vida iminente, bom, quantidade de mortes que tivemos, isso a gente não precisa nem de ampla comprovação, né, sobre a gravidade. Pois bem, a partir do momento que se tem uma modificação do local, tem que ter o laudo e obviamente tem que pagar. Então vamos lá. O que alguns sindicatos fizeram? Oficiaram. Tá? A partir do ofício gera uma obrigação do município. Tá? Então aí também a gente se divide em duas situações. A obrigação do município natural e a obrigação do município por provocação. Tá? Ambas desembocam, obviamente, no direito do servidor em ter majorado o seu adicional de insalubridade. Mas isso tem que ser ingressado com um certo cuidado. Tá?
Porque, infelizmente, nós encontramos alguns laudos e algumas decisões judiciais que entendem que o período da Covid, a partir do momento que teve todas as precauções, que foi fornecidos os equipamentos corretos e assim por diante, não se tem o grau máximo. Tá? Eu não sei como é que era lá para Pato Branco, mas, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente tinha pessoas altamente paramentadas, o pessoal que fazia especialmente os exames, né? Graças a Deus, para dentro eu não precisei ver, mas quando eu fui fazer o exame lá, bem agradável, aquele cotonete que é atrás do olho, aqui mais ou menos, eu lembro que era quase uma roupa de astronauta, né? Então, assim, estava muito paramentado. Isso reduz? Isso não reduz? Porque a questão também da insalubridade, né? Lembrando que a insalubridade é o risco permanente habitual, né? Então, o risco permanente habitual continua ali. Aí, vamos lá, uma falhinha na hora de colocar, ou uma falha no próprio equipamento, não colocaria a pessoa em risco? Então, tudo isso tem que ser debatido, tá? Como regra é 40%, mas tem decisões, infelizmente, que a gente que encontramos que tem mantido apenas os 20% para quem estava no ambiente ali de trabalho, tá? Lembrando também, Ronilson, que tem decisões que, se não tem a provocação, entende que o município não gerou obrigação de fazer o laudo. Isso eu acho absurdo, mas é importante a gente mencionar aqui, né? Ok, obrigado, Almir. Você está escutando Assunto de Trabalhador. Hoje falamos sobre insalubridade do servidor público. Lembrando o pessoal da saúde, enfermagem, que temos um podcast anterior gravado sobre o piso salarial da enfermagem, que é uma longa demanda atual da enfermagem, uma grande luta com o Nathanael Marchini. Lembrando até essa própria questão de equipamentos, né, Elmir? Nós falávamos, a minha esposa é da área da saúde e enfrentou toda essa pandemia. Infelizmente, inclusive, os equipamentos não eram os mais adequados, né? Não se tinha noção do que era. Demorou, né? Demorou muito a vir, né? Demorou. Para te ter uma noção, lá teve equipamentos que foram vindo de empresas, doados de empresas que tinham outras situações para tentar encaixar ali e se ter. E realmente ninguém sabia o que era. No começo isso. Faltou até álcool, lembra? Exatamente. Álcool, luva, máscara. Né? Exatamente. Luva, máscara, faltou muito. Realmente essa questão do laudo, também lembrando também os trabalhadores motoristas também, né, que enfrentaram toda essa questão também. Afinal de contas, não pode separar o Brasil, o motorista não pode separar, senão acaba toda a nossa alimentação, nossos equipamentos, mesmo equipamentos para a questão do combate ao Covid. Lembrando também ao trabalhador que existe o EPI, que é o equipamento de proteção individual, e o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, né, que existem muitas vezes. Então, é necessário essa observação. Para você, trabalhador, há uma grande questão, muitos confundem, Almir, quanto à questão da insalubridade. Para quem recebe insalubridade, eu tenho direito à aposentadoria especial ou não tenho? Ela não comunica a questão, deixar bem claro para o trabalhador, para o servidor público, que não comunica a questão da insalubridade, questão trabalhista, com questão previdenciária. Claro que é um início de indício quanto à questão de você receber a insalubridade para uma possível questão de aposentadoria especial. No entanto, tem que ser observado todos os detalhes, assim como se o equipamento de proteção individual ou equipamento de proteção coletiva, você não recebe insalubridade por causa desse equipamento, você pode ter direito à aposentadoria especial. Então, são regras que não se comunicam. Mas é importantíssimo você ter uma orientação adequada quanto a essa questão, como o Almir falou anteriormente. Procura um advogado especializado ou mesmo o seu sindicato. Lembrando que no caso do servidor público, né, Nilson, a gente tem o tema 942 do STF, né? Que lá ele fala a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais. Exatamente. Claro que tudo isso tem que acompanhar de lado. Então, nocivos à saúde, integridade física do servidor, com conversão do tempo especial em comum mediante contagem diferenciada.
Sabe? Então, isso muda totalmente a contagem de servidores. Isso principalmente o pessoal da saúde, né, Ronilson? O pessoal da Exatamente. saúde é muito comum eles trabalharem em outros locais ou terem trabalhados em hospitais privados, em clínicas privadas e ter o direito ali, obviamente, e recebiam a insalubridade, estavam expostos a risco. Qual que é a necessidade? Né? Isso tem que estar acompanhado do laudo, do LTCAT. Aí tem que pedir a CTC, né? Me ajude, você que é do Isso. Previdenciário, né? No INSS, né? Se a pessoa já averbou, tem que pedir uma readequação da CTC no INSS para pedir uma reaverbação. Então, assim, é um caminho longo, tá? Exatamente. Mas que às vezes vale muito a pena. Às vezes vale muito a pena, principalmente para quem está próximo do final da carreira. Porque às vezes a pessoa pode estar até o teu direito já de se aposentar. E daí tem lá, né, o abono, tem alguns municípios, a maioria tem abono permanência, né? Exatamente. A pessoa já poderia estar recebendo abono permanência e não está. Principalmente o pessoal da saúde. Exatamente. Tá? Lembrando o trabalhador que nos escuta agora que teremos um próximo podcast que vai, inclusive, comentar sobre a questão o que é o abono permanência. Almir, muito bem lembrado essa tua questão. Eu vou dar um exemplo aqui prático que aconteceu, que infelizmente exatamente a questão da saúde era uma técnica de enfermagem que trabalhou num determinado hospital. Ela encaminhou a aposentadoria, tudo, tinha os laudos, tudo, só que esse laudo não estava adequadamente preenchido, né? Então, por isso é importantíssimo você, trabalhador, verificar os laudos se estão corretos, se não estão. Porque o que acontece? Na questão previdenciária, se o laudo não foi corretamente preenchido, você tem que contratar um perito, você tem que contratar um engenheiro Isso foi para assinado, né? Eu tenho casos que não nem assinaram o laudo. É, Na verdade, exatamente. assinaram, mas não foi assinado por um técnico de segurança, não foi assinado por alguém tecnicamente capaz, né, para produzir o laudo, né? Então, aí também ele pode ser questionado. Né? Então, importantíssimo verificar todos esses detalhes, todas essas situações. Doutor Almir, muito obrigado pela sua participação no assunto do trabalhador de hoje e deixo as suas considerações finais. Bom, obrigado, meu amigo. Esse assunto ele é realmente... E ele está muito em voga, né, dentro do servidor público, porque estão descobrindo agora essa questão de constitucionalidade, tem mais decisões, tem mais pessoas entrando, o tribunal tem enfrentado mais, esse é um tema importante e eu estou muito honrado aqui de ter recebido o convite e a gente está sempre à disposição. Obrigado, você assistiu Assunto do Trabalhador, hoje com o Dr. Almir Carvalho falando sobre insalubridade do servidor público. Um grande abraço e até o próximo programa.